Oscar Niemeyer não apenas desenhava edifícios, ele esculpia o horizonte brasileiro com a fluidez de seus pensamentos. A arquitetura moderna no Brasil encontrou seu ápice na união entre o concreto armado e a natureza tropical. A primeira notícia que abalou o mundo arquitetônico foi a inauguração do Conjunto da Pampulha em 1943. Este projeto desafiou a rigidez dos ângulos retos que dominavam a Europa na época. Juscelino Kubitschek, então prefeito, deu a Niemeyer a liberdade total para criar algo jamais visto. Niemeyer afirmou que não era o ângulo reto que o atraía, mas sim a curva livre e sensual. Ele via as curvas nas montanhas de seu país, no curso dos rios e no corpo da mulher amada. A segunda grande notícia que marcou a história foi a construção da nova capital, Brasília. Brasília representou um salto para o futuro, uma utopia construída do zero no coração do Brasil. O arquiteto trabalhou incansavelmente para desenhar os palácios que abrigariam o poder da República. A Catedral de Brasília tornou-se um dos maiores símbolos desta nova era. Suas colunas em forma de mãos alcançando o céu criaram um espaço de espiritualidade pura. Críticos internacionais ficaram perplexos com a leveza que Niemeyer conseguia extrair do concreto pesado. Ele provou que a técnica poderia ser serva da beleza e não apenas da função. No entanto, o sucesso estrondoso de Brasília também trouxe desafios políticos imensos. Com a mudança do clima político no Brasil, a carreira de Niemeyer tomaria rumos inesperados. Ele nunca abandonou suas convicções ideológicas, mesmo quando elas o forçaram ao exílio. A Pampulha e Brasília foram apenas o começo de uma revolução que atravessaria oceanos. Cada traço no papel era um manifesto contra a mesmice das cidades modernas. A arquitetura de Niemeyer não era apenas sobre prédios, mas sobre a identidade de um povo. Mas como o mundo reagiria a essas curvas quando elas chegassem à Europa? Antes de sair do país, ele deixou obras que mudariam para sempre a paisagem urbana do Rio e de São Paulo. O edifício Copan é um exemplo vivo da densidade urbana transformada em arte. Cada projeto era uma oportunidade de testar os limites físicos dos materiais de construção. Niemeyer costumava dizer que o desenho era sua forma de entender o universo. As notícias sobre Brasília atraíram arquitetos do mundo todo para o Planalto Central. O Brasil estava, pela primeira vez, exportando vanguarda estética para o hemisfério norte. A relação entre Niemeyer e o concreto era quase um romance de longa data. A plasticidade do material permitia que ele ignorasse as leis da gravidade visual. No Museu de Arte Contemporânea de Niterói, essa leveza atingiu um novo patamar. Parecia um disco voador que pousara suavemente sobre a rocha. Cada uma dessas notícias reforçava a ideia de que o Brasil era o país do futuro. Contudo, o impacto de sua obra ia além da estética. Era uma declaração de soberania. A história de Niemeyer é indissociável da história das lutas sociais do século XX. Ele acreditava que a arquitetura deveria servir para melhorar a vida de todos. As notícias sobre seu trabalho começaram a focar não apenas no design, mas na engenharia audaciosa. O uso de vãos livres gigantescos tornou-se sua marca registrada. Niemeyer estava constantemente desafiando os engenheiros a encontrar soluções para seus sonhos. Até que ponto uma curva pode se sustentar antes de ceder à gravidade? Essa pergunta ecoava nos canteiros de obras de todo o país, enquanto o arquiteto buscava o impossível. Mas o maior desafio de sua vida não viria de um cálculo estrutural, mas de uma decisão inesperada. Um convite vindo do outro lado do mundo estava prestes a mudar tudo o que ele conhecia. Estaria Niemeyer pronto para levar suas curvas para solos estrangeiros e enfrentar críticas ainda mais severas? O que aconteceu em Paris e Milão mudaria não apenas a sua vida, mas o curso da arquitetura mundial para sempre. O exílio de Niemeyer na França abriu as portas para uma consagração que ultrapassou as fronteiras sul-americanas. A terceira grande notícia da sua carreira foi a inauguração da sede do Partido Comunista Francês em Paris. Esta obra foi recebida pela crítica europeia como um manifesto de liberdade plástica em meio ao concreto rígido. Niemeyer provou que a curva não era apenas estética, mas uma solução política para humanizar os espaços públicos.
Enquanto o mundo olhava para a Europa, a quarta notícia fundamental começou a ecoar diretamente da Itália. O projeto da sede da Mondadori em Milão consolidou sua fama como poeta das estruturas suspensas. Cada arco de concreto parecia flutuar desafiando as leis da gravidade e da lógica construtiva tradicional. Os jornais da época descreviam Niemeyer como um escultor que utilizava a cidade como seu mármore. Ele sempre afirmou que não era o ângulo reto que o atraía, mas a curva livre e sensual de seu país. Ele carregava as montanhas do Rio de Janeiro em cada traço que desenhava nas capitais estrangeiras. Com o passar das décadas, as notícias sobre suas obras deixaram de ser novidades para se tornarem monumentos históricos. Em Niterói, o Museu de Arte Contemporânea surgiu como um disco voador pousado sobre as águas. O mundo parou novamente para admirar a audácia de um homem que já beirava os 90 anos de idade. Esta obra simbolizou a síntese final entre a natureza brasileira e a técnica arquitetônica mais avançada. Mesmo no final de sua jornada, Oscar nunca parou de projetar e de acreditar no futuro. Ele via a arquitetura como uma ferramenta para combater a injustiça e o tédio das cidades modernas. Suas obras em Argel e na Espanha confirmaram que seu estilo era uma linguagem universal de beleza. As 4 notícias que acompanhamos revelam um arquiteto que nunca teve medo de errar em busca do belo. Cada prédio inaugurado era uma vitória da imaginação sobre a monotonia do concreto convencional. A influência de Niemeyer pode ser vista hoje em cada arquiteto que se atreve a desenhar uma curva ousada. Chegamos ao fim de uma era, mas o início de uma imortalidade garantida pela pedra e pelo traço. O Brasil se orgulha de ter dado ao mundo o homem que ensinou o concreto a dançar. Oscar Niemeyer não apenas construiu edifícios, ele desenhou sonhos que o tempo não pode apagar. Sua coragem política e artística permanece como um farol para as novas gerações de criadores. Os conflitos do passado se resolvem na harmonia de suas praças e na paz de seus interiores monumentais. Concluímos esta jornada celebrando a vida de um gênio que fez do mundo o seu maior projeto. As notícias sobre sua morte foram apenas o prefácio para o renascimento de seu legado eterno. Hoje, admiramos não só o arquiteto, mas o homem que nunca traiu seus ideais de justiça. A curva de Niemeyer é o sorriso da arquitetura brasileira espalhado pelos 5 continentes. Encerramos este documentário com a certeza de que a beleza é a única resposta para a efemeridade da vida. O mestre das curvas descansou, mas suas obras continuam a falar por ele todos os dias. Sua contribuição para a arquitetura moderna permanece inigualável e fonte de estudo constante. As 4 principais notícias que analisamos hoje são apenas fragmentos de uma vida monumental. Que cada curva que virmos no horizonte nos lembre da audácia de sonhar o impossível. O legado está entregue às mãos daqueles que valorizam a arte sobre a utilidade fria. Oscar Niemeyer vive em cada vão livre e em cada cúpula que toca as nuvens. Ele foi o arquiteto do século e seu eco ressoará por muitos mais. A história terminou de ser escrita, mas a obra nunca para de ser construída. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelas curvas do gênio brasileiro. Oscar Niemeyer, para sempre o arquiteto da liberdade e da beleza absoluta.